Bom dia pessoal, meu nome é Rafael. Primeiramente gostaria de agradecer a SE pela oportunidade de poder falar um pouco para vocês sobre a região Casca da Serra de Iú, na Bahia. Eu, durante a graduação pela Universidade Federal de Ouro Preto, participei da SE, onde eu aprendi muito durante esse período. E depois, após formado, fiz mestrado em Ecologia pela Universidade Federal de São João del Rei, onde realizei meu projeto com os vertebrados da Serra de Iú, na Bahia. Atualmente eu sou doutorando em Ecologia Aplicada pela Universidade Federal de Lavras, sob a orientação do professor Rodrigo Lopes. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a geografia da região Casca de Iú, o histórico de excursões, exploração e estudos da região, os primeiros estudos realizados na região a respeito da fauna cavernícola e os invertebrados subterrâneos da Serra de Iú, com espécies endêmicas e ameaçadas. Bom, a região de Iú ela se localiza na mesorregião centro-sul da Bahia, em rochas pelíticas e carbonáticas do grupo Bambuí. Essas rochas formam um grande maciço, que é o maciço da Serra de Iú. Ele se estende aproximadamente 23 quilômetros de norte a sul, por 13 de largura leste-oeste. E ainda também possui maciços residuais, como o caso do maciço da Serrinha, que abriga grandes cavernas, como a caverna Urubu-Jatobá e Toca Fria, aqui o maciço da Serrinha. E mais a sul, dois outros maciços residuais, o maciço do Vai-Quem-Quer, que possui 3 cavernas conhecidas, e o maciço do Sepultamento, com uma caverna conhecida. Poucos quilômetros a oeste temos o rio São Francisco cortando e a cidade de Malhado ao norte. E ao norte da Serra de Iú temos o município de Iuiú. Bom, o clima na região é do tipo semiárido, com duas estações bem marcadas. A estação seca ocorre entre os períodos de março e outubro, e a estação chuvosa ocorre entre os períodos de novembro e fevereiro. Bom, a vegetação na região é caracterizada pela presença de florestas estacionais deciduais, ou seja, que são aquelas florestas que as árvores perdem todas as suas folhas durante o período seco. E é também caracterizado pela presença dessa curiosa espécie, que é a barriguda, que armazena água em seu tronco, dando esse formato característico que dá origem ao seu nome. E também possui vegetações que desenvolvem-se em afloramentos carbonáticos, com a presença do cacto cabeça de frade, formando paisagens de altíssima beleza cênica. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o histórico de excursões da SE na região de Iuiú. O primeiro em 2005, que até então não havia sido realizados estudos espeleológicos na região da Serra de Iuiú, e no período de 20 a 30 de janeiro foram cadastradas cerca de 18 cavernas e 5 abrigos, além de 4 sítios arqueológicos e 2 paleontológicos, além do mapeamento de 4 cavidades, a Toca Fria, a Lapa do Norato, a Toca Valado e a Gruta Lajeira das Veredinhas. Em 2007 foi publicado esses mapas na revista Espeleologia, com aqui o mapa ainda incompleto da caverna Toca Fria, em janeiro de 2005. O mapa da Toca Valada, o mapa da Lapa do Honorato e o mapa da Gruta Lajedo das Heredinhas. Também, a partir de materiais coletados no período de 2005, foi feito um trabalho da identificação taxonômica dos fósseis de mamíferos das cavernas Toca Fria e Urubu-Jatobá, em Iuiú, e inferências paleocológicas e temporais. Esse trabalho foi publicado nos anais do 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia em 2013. E no ano de 2007 e 2009 também houve excursões à Serra de Iuiú, em que foram dado prioridades ao mapeamento das grutas Toca Fria e Urubu-Jatobá. Aqui a gente já pode ver a Toca Fria com já mais de 3 km de desenvolvimento e a Urubu-Jatobá com mais de 4 km de desenvolvimento. Aqui é o atual mapa da Toca do Urubu-Jatobá,
ainda incompleto e com alguns condutos ainda a topografar. A partir de dados coletados em campo em 2009, foi publicado nos anais do 30º Congresso Brasileiro de Espeleologia uma caracterização do meio biótico da Serrinha da Varginha, em Iuiú, Bahia. Além da riqueza em termos espeleológicos, também temos a riqueza em termos arqueológicos. Diversas cavernas apresentam muitos resquícios arqueológicos, muitos deles em péssimo estado de conservação, como é o caso da Gruta do Sepultamento e o maciço do Baekenquer, onde a gente pode observar impressionantes picoteamentos e diversas pinturas rupestres. Além disso, as cavernas, principalmente as cavernas da Serrinha, apresentam importantes registros paleontológicos. Uma grande quantidade de fósseis é encontrada nas cavernas Toca Frio, Urubu e Jatobá. A gente pode ver alguns detalhes de alguns indivíduos encontrados. Bom, com relação à fauna cavernícola, os primeiros estudos foram realizados a partir da incursão do professor Rodrigo Lopes e Marconi Souza na Toca do Baixão, no ano de 2012. Essa caverna havia sido registrada pela SEE como ressurgência das veredinhas, só que devido ao período chuvoso ela não pôde ser acessada. No período seco ela dá origem a uma grande cavidade que foi cadastrada como Toca do Baixão. Só nessa caverna foi registrada 4 novas espécies, sendo que 3 delas são restritas ao ambiente subterrâneo. A primeira delas foi o pseudoscorpião, descrita em 2012. Essa espécie é um aracnídeo, né, da ordem Pseudoscorpiones, e é uma espécie troglóbia também. A gente pode observar aqui o alongamento dos seus apêndices, as patas muito compridas. E seu nome científico foi uma homenagem à região de Iuiú, Speleobotica iuiu. Bom, a segunda espécie é uma espécie que foi batizada com o nome de Iuiuniscus iuiuensis. É uma espécie que inclusive é de um gênero novo, que foi batizado com o nome de Iuiuniscus em homenagem ao Iuiú. Bom, o curioso dessa espécie é uma espécie de crustáceo da ordem Isópoda. Além dela ser anfíbia, ou seja, ela vive tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, elas produzem um abrigo de barro que elas usam para se proteger durante sua troca de pele. Essa também é uma espécie troglóbia e só foi encontrada ainda na Gruta do Baixão. Aqui nós podemos notar a completa despigmentação do seu exoesqueleto, além da presença desses espinhos e alongamento dos seus apêndices. E aqui a construção desses abrigos de barro por essa espécie. Bom, a terceira espécie é uma espécie de hemiptera, uma cigarrinha da família Cnaridae. Ela é uma espécie também troglóbia e foi batizada em um gênero novo em homenagem a Iuiú também, e foi batizada como Iuiuia seca. Seca de cega é uma espécie também troglóbia, cega e despigmentada. Ela é a sexta espécie cavernícola da família Cnaridae registrada para o mundo. Aqui a gente tem uma foto dela. É uma espécie que ela é fitófila, então, ou seja, ela é totalmente dependente de plantas. Como na caverna a gente não tem a presença de plantas, elas são dependentes de raízes. E por último, uma quarta espécie, que não é uma espécie troglóbia, mas no entanto ela só é registrada na região de Iuiú. É uma espécie de amblypígio da família Carinidae. É uma espécie de amblypígio de pequeno porte em relação às outras espécies que são comumente avistadas em cavernas. Elas vivem embaixo de rochas e são muito rápidas. Bom, no meu projeto de mestrado, nós acabamos juntando o útil ao agradável. Juntei os dados que a SE já tinha levantado da região, os mapas das cavernas e o potencial bioespeleológico demonstrado pelas primeiras coletas do professor Rodrigo Lopes. E em setembro de 2016, fomos até Iuiú e, conversando com a população local, ainda achamos a presença de mais 4 cavidades que ainda não haviam sido cadastradas no maciço da Serra de Iuiú. Minha dissertação foi intitulada de Ecologia e Conservação de Cavernas na região Casca de Iuiú, Bahia, e ela foi estruturada em 3 capítulos. O capítulo 1 ele foi sobre a escala de amostragem dos invertebrados cavernícolas em um cacho neotropical semiárido.
O capítulo 2 foi o papel das características ambientais das cavernas e da paisagem na estruturação das comunidades de invertebrados cavernícolas. E o capítulo número 3 foi sobre a prioridade de conservação em cavernas carbonáticas da Serra de Yu, em que nós classificamos as cavernas em graus de vulnerabilidade. Nosso objetivo, além do levantamento da fauna cavernícola da região das cavernas da Serra de Yu, era saber o que fisicamente influenciava a riqueza e a composição dessas comunidades. Então, para isso, nós amostramos tanto a fauna subterrânea quanto as características físicas do substrato em transectos 100 metros instalados dentro das cavernas, e dentro desses transectos fizemos uma amostragem em escalas menores em quadrados de 1 metro quadrado. Aqui a coleta dos dados nos quadrantes. Também classifiquei imagens Landsat 8 e quanto ao uso do solo, e desenhamos buffers de 100 e 250 metros ao entorno da entrada principal de cada caverna para testar se o uso do solo está influenciando a fauna cavernícola, tanto na sua composição quanto na sua riqueza. E por que 250 metros? Porque, como já vimos em aulas passadas, a legislação ela sugere um raio de proteção de cada cavidade em 250 metros no seu entorno, mas, no entanto, praticamente não existe pesquisas que comprovem que tal método é eficaz na proteção da fauna cavernícola, por exemplo. Os resultados interessantes que podemos observar foi que, independente da escala em que se amostra a biodiversidade, seja em quadrantes, seja em transectos, ou seja na riqueza geral da caverna, o uso do solo no entorno de 100 metros de buffer da entrada das cavernas da Serra de Yu influenciou a riqueza de espécies. Nós podemos observar esses resultados nos 3 primeiros gráficos. No primeiro gráfico, podemos observar o efeito do uso do solo sobre a riqueza de espécies nos quadrantes. No segundo gráfico, é o efeito do uso do solo na riqueza de espécies no transectos. E o terceiro gráfico é o efeito do uso do solo sobre a riqueza geral da caverna. E com relação ao substrato presente no piso da cavidade, todos os substratos em conjunto influenciam de alguma forma a riqueza de espécies na caverna. E quanto à composição de espécies, tivemos um resultado semelhante também. E conseguimos mostrar que alterações na paisagem, ou seja, mudanças no uso do solo, influencia a composição das espécies. E também observamos que cavernas com mais proporção de sedimento úmido também influenciam a composição das espécies. Isso pode estar muito ligado ao clima semiárido da região. Cavernas que preservam sua umidade em seu interior durante todo esse período, elas estão mais aptas a abrigar espécies sensíveis, como por exemplo os troglóbios. Ao todo, nós registramos 38 espécies com alguma característica troglomórfica. No entanto, apenas 4 dessas se encontram formalmente descritas e algumas em processo de descrição. Isso é preocupante porque, a partir do momento que a espécie se encontra descrita, a conservação da cavidade ela está mais garantida. E a partir dos nossos dados, também foi descrita uma nova espécie de aranha marrom troglóbia, e a primeira espécie registrada para a América do Sul. Ela foi nomeada como Loxosceles troglobia e é uma espécie totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver em aranhas marrons, espécie totalmente despigmentada, com pernas muito alongadas e olhos despigmentados. Como ameaças, nós podemos observar na região principalmente a substituição da vegetação nativa, pode trazer impactos diretos e irreversíveis sobre a biodiversidade, como por exemplo a espécie de Yuya seca, que é totalmente dependente de raízes. Um desmatamento pode afetar as raízes que penetram na caverna e levando essa espécie à extinção. Outro impacto é sobre o sistema hídrico, que como é uma região muito seca, o impacto na água pode ser extremamente caótico para a população local. E além dos impactos diretos nas cavernas, como a depredação do patrimônio arqueológico e paleontológico, como foi observado, e depósito de materiais agropecuários dentro das cavernas, além de barramentos artificiais.
Aqui nós temos alguns exemplos de depósitos de materiais dentro das cavidades e desmatamento no entorno. Bom, e a partir dessas ameaças e das espécies endêmicas que nós registramos nas cavernas da Serra de Uyú, e usando o índice de prioridade para a conservação de cavernas, nós montamos um mapa com a vulnerabilidade das cavernas da Serra de Uyú, em que as cavernas com asterisco vermelho representam as cavernas de máxima vulnerabilidade, muito alta vulnerabilidade. E essas são prioritárias para a conservação da biodiversidade subterrânea na Serra de Uyú. Podemos concluir que a região tem um alto potencial científico, ainda muito pouco explorado, a serra é muito grande e muito pouco foi prospectado. Além de tudo, as cavernas já conhecidas guardam importantes registros da nossa história e da biodiversidade brasileira, presente e passada, e a região tem muito a ganhar em preservar e divulgar esse patrimônio. Primeiramente pela água, e segundo que pode ser uma fonte de renda para as comunidades locais, com o uso sustentável do turismo. Infelizmente, né, como vemos observado as políticas ambientais no presente momento aí, as cavernas podem sofrer um grave ataque, estão prestes a sofrer um grave ataque pelo Ministério das Minas e Energia, que querem desproteger as cavernas de máxima relevância. E isso é muito grave, né? Porque o que preserva hoje essas cavernas, que são resquícios arqueológicos, resquícios paleontológicos, formações geológicas raras, espécies endêmicas, espécies raras ameaçadas de extinção, tudo isso pode ir por água abaixo e levar essas cavernas à extinção. Então, eu peço aí que todos assinem a petição contra esse minuto aí do Ministério das Minas e Energia, para que possamos lutar aí contra esses ataques que o governo vem fazendo contra as políticas ambientais do nosso país. Para quem quiser tirar alguma dúvida comigo aí, segue meu e-mail para contato. Teremos uma live hoje às 8 da noite, mas estou aberto a sugestões ou dúvidas. Quem quiser entrar em contato diretamente comigo pode entrar por esse e-mail. Eu finalizo aí com o vídeo do Seu Chão da Toca Fria, que nos deu um show lá e chama para conhecer o Yu. Conheçam o Yu. Essa aí é mais ou menos, eu não sei fazer as contas. Muito obrigado e até hoje às 8 da noite, em nossa live.